Quem for novo, pedir o like. Nosso pré-jogo hoje está um pouquinho diferente. Eu separei 3 temas interessantes para a gente conversar. Então peço para você que está chegando aqui na transmissão, deixar e apontar o like que ajuda aqui com o canal a crescer, né? E se inscrever também. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações de vídeo, tá? Eu acho que aqui, não sei se vai sair aí de imediato, mas eu acho que vocês conhecem essa figura aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Aí o Marcão Raiz, tá aí na tela já. Ele fez um vídeo que eu já fiz também, né? Anteriormente eu já falei sobre podcasts. Hoje eu fiz um tweet, inclusive, a respeito de podcast que não valida conhecimento de ninguém. E claro que existem esses podcasts troll, né? Que o pessoal se junta ali para falar um monte de besteira, gerar corte e entende como funciona o algoritmo de redes sociais. Inclusive, eu até citei a Bianquinha aí que o Felca respondeu, que utilizou mais ou menos disso daí, né, para poder crescer e gerar engajamento. Então não tem nada de errado nisso. O errado é ser levado a sério, né? O Marcão fez um vídeo e eu conheço o Marcão, eu sei a intenção do vídeo, qual foi, né? De tentar mostrar que dá para se falar sério com futebol, ao mesmo tempo sem precisar dessa apelação. É verdade que hoje o Marcão, ele vai concordar comigo, como representante corintiano, o maior engajamento dele é quando ele fala do Palmeiras. Por quê? Porque assim como o flamenguista gosta muitas vezes que o palmeirense fale bem e reconheça algumas coisas, o palmeirense também gosta de ver que um corintiano consegue tirar aí o uniforme do clubismo e consegue reconhecer o Palmeiras atual. Inclusive no vídeo de hoje a gente vai falar do Flamengo e do Palmeiras e vai falar da Leila Pereira também. Então quem tá chegando, peço para deixar o like, se inscrever e ativar o sininho das notificações de vídeo, beleza? Vambora, rapaziada. Vamos ver o que o Marcão falou aqui a respeito do podcast dos caras lá do Rio, né? Do Botafoguense, do pessoal lá flamenguista. A gente vai comentar a respeito e pedir para você que tá chegando no vídeo deixar aquele like, beleza? Quem tiver aqui comigo pode comentar que o comentário sai em tela, tá bom? Vamos lá. O canal do Marcão Raiz e lógico, se você não é inscrito, já se inscreve. Cara, o tema do vídeo hoje, lógico que é a fala. Vou deixar a fala para vocês desse torcedor do Botafogo, que eles têm um podcast e tudo mais. Só que não é nem repercutir tanto a fala dele, que eu sei que o cara fala isso pra ganhar like, né? Muita gente vai vir falar isso, Marcão, por que você dá ouvido pra esses caras? É mais um alerta também pra vocês, né? Como o canal aqui ele atinge bastante gente, eu vou deixar o alerta pra vocês aqui. Primeiro, eu vou deixar o vídeo dele, a fala dele, e aí depois eu vou comentar em cima do assunto, fechou? Se liga só. O Palmeiras acabou mesmo, né, mano? Palmeiras hoje... Hoje o Palmeiras só tá à frente do Santos, que é um cocô do cavalo do bandido. Mas o Palmeiras hoje é a quarta força de São Paulo, porque Exatamente. o Bragantino tá na frente do Palmeiras. Pera aí, rapidinho. O Santos é o quê? Hoje o Palmeiras só tá à frente do Santos, que é um cocô do... É o cocô do cavalo do bandido, velho. Tá, vamos lá. Valeu, hein, Rodrigo. Obrigado aí, tamo junto. Cocô do cavalo do bandido. Vambora. Mais ou menos podcast. Mais ou menos. É mais ou menos um podcast. do cavalo do bandido. Mas o Palmeiras hoje é a quarta força de São Paulo, porque Exatamente. o Bragantino tá na frente do Palmeiras. Hoje, Corinthians, São Paulo e Bragantino são mais time que o Palmeiras. O Palmeiras acabou, realmente acabou. O Palmeiras E a é um gente já tinha golfinho. previsto E a isso. gente tinha previsto O isso. Palmeiras é um golfinho. Ele tá subindo, faz uma gracinha. A gente falou, cara, a gente falou que o Palmeiras esse ano briga por pré-Libertadores. O Palmeiras esse ano briga por pré-Libertadores. Libertadores. Com o Estevão, o Palmeiras tá entre os 10 maiores elencos os 5 maiores elencos Com o Estevão. do Campeonato Brasileiro. Sem o Estevão, é menos de 10. Mas veja, vamos lá. Não existia uma narrativa que, inclusive, eu comentava que o Palmeiras sem o Estevão era um e com o Estevão era outro. Erramos. Eles, agora, falando sério em torno da brincadeira que eles fazem, ainda tem palmeirense que pensa assim hoje. O Palmeiras ele precisa de um substituto do Estevão por conta da característica, mas não porque o Estevão joga sozinho ou transforma o Palmeiras num time ainda maior. Já está provado que, inclusive, o próprio Estevão não decide jogo grande, né? Então, eu acho que ainda tem palmeirense que pensa assim a respeito do Estevão. A respeito de não pegar o G8,
eu comecei esse campeonato com muita desconfiança pelo início de ano do Palmeiras. E o Palmeiras mudou através do trabalho. Né? As pessoas falam que foram as críticas, que foi isso, foi aquilo. Pode ter sido uma série de coisas, mas o Palmeiras ele renasceu pelo trabalho. Então, assim, dá para tirar também algo positivo da zoeira, né? Obviamente, uma coisa que eu acho muito legal é que os caras não são conhecidos, né? Não são celebridades e conseguem fazer o rosto deles estar sempre compartilhado em uma página, em um canal. Por quê? Porque eles não levam convidados e usam dessa estratégia para hypar o podcast. Pode ser que o que o Marcão vai trazer agora, a gente vai concordar e discordar aqui, mas é uma estratégia, como qualquer outra. Né? Eu faria? Não, não faria. Mas reconheço que é uma estratégia. Né? Falar sério é uma estratégia, falar brincando é uma estratégia, fazer piada é uma estratégia. É uma estratégia de comunicação. Então, assim, o Palmeiras hoje já é campeão também brasileiro? Não é. Nós temos um embate contra o Flamengo aí para definir uma possível distância de 7 pontos. Se isso acontecer, seria épico. Nós temos aí o jogo hoje contra o Ceará, mas o Palmeiras melhorou muito. E melhorou pelo trabalho. Não melhorou por nenhum tipo de aleatoriedade, né? Abaixo de 10. A Leila, cara, tem que prestar muita atenção depois que o Cristiano foi embora. Porque o Palmeiras, ele pode terminar numa 12ª posição ali, 13ª. Não é difícil. Não é difícil, tá? Isso não é uma loucura, não. O time do Palmeiras é só Estevão, gente. É ruim. Vitor Roque, irmão. Um nojo ver aquele moleque jogando. Um nojo. O Vitor Roque, igual a ele, você encontra um monte aqui na pelada aqui da cidade. Um monte. Flaco Lopes, horrível. Tem palmeirense que acha isso, mano. Ele tá falando na zoeira. Você percebe que é deboche, que é zoeira. Mas tem palmeirense que acha isso do Vitor Roque. Não tem? A gente vê nas lives, mano. Né? Não será? A magia do Palmeiras tá no Estevão, cara. O Palmeiras, cara, ele vai ter que fazer uma mega operação no meio do ano. Vai, mano. O Palmeiras vai ter que achar muito dinheiro. Seguinte, gente. Tem vários podcasts que o pessoal faz isso, tá? Eu particularmente, não conseguiria manter o meu conteúdo dessa maneira. Tem pessoas que fazem o quê? Se vocês forem entrar no podcast dos caras, no Instagram dos caras, vocês vão ver. São só cortes polêmicos. Os caras juntam ali um tanto de amigo e ficam falando só baboseira pra dar repercussão na internet. E aí, esse é o tema do meu vídeo, né? Muitos palmeirenses que veem isso, o cara fala, pô, que o Palmeiras sem o Estevão não vira mais nada, que o Palmeiras hoje é a 4ª força de São Paulo, que o Palmeiras só ganha do Santos, porque o Santos é o cocô do cavalo bandido que ele fala aí, que o Palmeiras tá abaixo até do Bragantino. Meu, não é possível que o cara em sã consciência, o Palmeiras sendo líder do Brasileirão com 4 pontos de diferença, sendo líder geral da Libertadores com uma rodada de antecedência, né? Líder do grupo dele, líder geral, né? E o cara me fala uma besteira dessa. Pra que é? Para os palmeirenses irem no comentário e sentar a madeira no cara. E o que faz? O algoritmo, ele funciona da seguinte forma. Curtida, comentário e compartilhamento, tá? Principalmente na rede vizinha no Instagram. O algoritmo pouco olha para o seu poder de retenção. Nosso poder de retenção é muito bom aqui, graças a Deus. Agradeço cada um de vocês. Mas ele olha exatamente o volume de comentários. Não importa a qualidade desses comentários. São comentários, o algoritmo ele entende como algo relevante. Ou seja, quem torna os caras relevantes é o próprio público que nem conhece eles. É o cara que pegou o corte, viu, mandou para 2, 3 amigos, que mandou para outro e gera relevância. Funciona dessa maneira. Aqui também não foge muito disso. Então, o cara vê isso, ele manda pro amigo dele. Aí ele manda pro outro amigo. Aí ele comenta, pô, esse cara é louco. Aí o outro vai lá e comenta. Então, gente, eu sei que eu tô dando repercussão porque ele tá falando, mas é um jeito de alertar vocês. Vocês veem esse tipo de conteúdo? Pula, mano. Pula, não assiste nem 3, 4 segundos. Você não dá nem visualização pro cara. Porque não é possível que o cara vai ficar se alimentando disso. Aí você pega, tem um amigo dele, que é o flamenguista, que também fala as mesmas besteiras. Aí tem o outro, que é vascaíno, que fala as mesmas besteiras. Então assim, cara, não deem engajamento. Mais uma vez eu vou falar, tem gente que vai falar, Marcão, mas você tá repercutindo isso. Eu tô fazendo esse vídeo pra alertar, porque já é o segundo tipo de podcast desse que eu vejo, que os caras falam besteira pra dar engajamento. Meu, não, e eu já até dei esse tipo de dica no meu Instagram. Eu não alimentaria o meu conteúdo desse jeito, porque esse é um conteúdo que ele não enraiza. A única coisa que eu tenho um pouco de cuidado hoje, e demorou um tempo pra eu ter esse cuidado, é tipo assim, traçar o que é certo e o que é errado, sabe? Os caras fazem, e a gente tem falado muito que o futebol tá chato, certo? Se a proposta dos caras, eu penso assim, eu nunca conversei com nenhum deles, e já postei sobre eles também, lá no Instagram. Mas depois, refletindo aqui, o canal chama Mais ou Menos Podcast. Nitidamente é uma parada pra gastar, pra zoeira, certo? É igual esses dias eu fiz uma publicação sobre shitpost do Palmeiras, que existe.
né? Uma página que é dedicada a posts sem nenhuma conexão com a realidade. A gente não reclama que o futebol tá muito chato? Então, queira ou não queira, esse negócio aí, por mais que eu também não veja graça, encaixa nisso. Encaixa em falar de futebol sem nenhum tipo de compromisso com a realidade. O canal do Marcão, o que ele vai falar daqui pra frente, é que existe um compromisso com a realidade. Quando ele vem falar do Palmeiras, ele tá se apegando a algo real, certo? Que o Palmeiras realisticamente, né, tá bem. Então ele não tá inventando quando ele faz um vídeo do Palmeiras, quando ele elogia o Palmeiras. Ele não enraiza. O cara vai ficar criando polêmica, uma hora cansa. Uma hora fica chato, eu já fiz vídeo sobre esse pessoal, o Hugão também já fez, outros criadores de conteúdo já fizeram, então fica cansativo, fica chato toda hora você ficar falando, porque não é possível que o cara seja tão ácido, tão burro, tão idiota, a ponto de pensar desse jeito. É igual o Flávio Prado, nada me tira da cabeça que o Flávio Prado é um personagem. O Flávio Prado é um personagem, as coisas que ele fala, o pilhado fala, não, ele é assim mesmo, eu duvido que ele corrobore com as coisas que ele fala. Todo programa esportivo vai ter um cara que fala as besteiras, igual o Cicinho no Jogo Aberto. Só fala besteira. Fala que o Zubeldia tem mais repertório que o Abel Ferreira. É pra que isso? Pra dar... A gente tem um pouco... Então, aqui me pega um pouco, Marcão. Deixa eu falar uma coisa. Ainda que seja o Flávio Prado, e eu concordo, a gente também tem que olhar um pouco a obra do cara, né? O que o Flávio Prado já fez no jornalismo, cara? Mas ele fez muita coisa, mano. O que o Cicinho foi como jogador? Um baita de um jogador e vestiu a camisa do Real Madrid. Me incomoda um pouco também os carimbos que a gente coloca nas pessoas. Tipo assim, o Cicinho só fala merda, o Ronaldo só fala merda. O Ronaldo foi um goleiro espetacular pelo Corinthians. Na televisão hoje, realmente, ele cumpre uma demanda. Ele atende uma demanda do Capelanes. O Capelanes atende a mesma demanda e não jogou bola em lugar nenhum, né? O Flávio Prado a mesma coisa. O Cicinho a mesma coisa. O Denilson talvez a gente comente que mais ou menos a mesma coisa, mas jogou muito, né? Então, essa é a parada que a gente vê ser debatido diariamente no futebol, né? Essa verdade, esse compromisso, né? E até aquele cara que é mais sério também. Qual o compromisso dele? O compromisso dele é com a realidade ou é com também a demanda que ele atende, né? Então, isso é bem interessante debater. Dá um bom debate, né? Então, assim, lembrando só para quem tá no YouTube, pedir o like de vocês. Nosso pós-jogo, nosso pré-jogo hoje tá diferente, pós-jogo normal, live de intervalo normal, tá? Vamos ter aí live de intervalo, pós-jogo. Mas o pré-jogo eu escolhi 3 assuntos aqui. O assunto da Leila é bem polêmico, tá? Eu passei nos comentários e eu acho que vale um esclarecimento. E até colocar uma opinião que eu acho que poucos têm coragem de falar sobre a Leila Pereira. Conto com vocês aí então, tá? E só peço para você indicar o like que tá aqui na transmissão, porque isso ajuda a chegar mais palmeirenses e mais inscritos aqui antes do jogo do Palmeiras e Ceará, beleza? Dar engajamento, pra dar repercussão. Todo programa esportivo funciona dessa maneira. Tem o mais pensador, tem o cara que conduz e tem o asno, tem o tonto, que fica falando besteira pra dar engajamento. Se bem que no Jogo Aberto tem uns 4, dos 4 lá, acho que é 1 ou 2 que salva. Entendeu? Porque eu não compactuo, é tipo de programa que eu nem vejo. Pô, respeito total às pessoas, tá? Ao Ronaldo Giovanelli, a Renata Fã, ao Cicinho como pessoa. Mas como querer gerar conteúdo dessa maneira, pra mim é besteira, é idiotice, cara. É idiotice. Você ficar falando besteira, coisa que você não concorda, não é o seu pensamento, pra dar ibope, pra dar like, pra dar notícia. Tem os caras que falam, você fica falando do Palmeiras pra dar like. Eu não minto aqui quando eu venho falar do Palmeiras. O Palmeiras não tá mal. E eu tô falando que o Palmeiras tá bem. Se o Palmeiras estivesse na draga e eu aqui enaltecendo o Palmeiras, beleza. Mas não é, eu só passo a realidade do que acontece com o Palmeiras. O Palmeiras é uma equipe bem estruturada, tem um baita de um técnico, tem uma gestão decente, é um time saudável financeiramente, dá um banho de gestão em, acho que 99% dos clubes do Brasil. Então assim, eu não minto. Eu não venho aqui pra mentir, pra passar uma coisa que não é o que eu penso. Uma verdade que não é minha. Chegar aqui e ficar falando as coisas, aí eu saio na rua e falo diferente. Não, quem me conhece sabe o meu modo de pensar. A resenha acontece, igual vocês viram. Com meus amigos aqui que eu fiz, né? Meu vizinho Ricardo, o outro que mora na rua de cima aqui, o Henrique, todo mundo gostou, eu vou fazer mais, viu? Vocês preparem que eu vou fazer mais, vou combinar com eles aí de fazer mais vídeos assim. Então, essa é a maneira que eu penso. A gente troca ideia sobre isso. Lógico, tem a resenha, a hora de gastar um outro, a gente zoa. Mas não é possível que o cara senta numa mesa com os amigos dele tomando cerveja e fala, não, o Palmeiras pega nem G8. O Palmeiras acabou, o Palmeiras é a quarta força. Eu já vi resenha pior que esse podcast pessoalmente. Eu já vi. Só o cara só não publica na internet. Eu já vi. E já vi pós-jogo. Pós-jogo mais ou menos no mesmo tom. É pior que o Bragantino. Não é possível que o cara pense assim. Então, assim, chega a ser ridículo o cara se prestar a isso. Você entendeu? Então, eu não consigo entender o que passa na cabeça do cara achando que o conteúdo dele vai bombar, que ele vai hypar, que, nossa, eu vou conseguir 1 milhão de seguidores, falando uma besteira atrás da outra.
Porque esses caras eles só falam besteira, gente. Tem um flamenguista do meu programa falando que o Gerson é o melhor meio campo do mundo. Ele vai transformar lá na frente volume em qualidade. Vocês podem me cobrar. Lá na frente... Oxe, que barulho é esse? Lá na frente, ele vai transformar volume em qualidade, porque ninguém suporta fazer esse trabalho pro resto da vida, entendeu? Então, é parte da estratégia. Gera volume, depois você pega volume e transforma em qualidade. É possível que daqui a um ano esse podcast comece a falar sério de futebol, entendeu? Comece a levar convidados e aí eles vão ter volume. E aí tudo vai fazer sentido, né? Tudo vai passar a fazer sentido. Ou seja, o que eu falei no começo, Marcão, pra mim é parte de uma estratégia. É igual assim, ó, veja, Marcão, Perinão, Gão, tô citando 3 corintianos aí. Inclusive um abraço pro Perinão que tá passando por uma situação no canal dele, até tava conversando com ele hoje. Tomara que tudo se resolva lá pra ele. É um cara do bem, os 3 são, né? São diferentes ali no conteúdo, mas é mais ou menos a mesma coisa. Em algum momento, acho que o Perinão, o Marcão e o Gão não imaginavam que eles fazendo conteúdo do Palmeiras, sério, né? Igual eles falaram, o Gão usou um pouco mais, né, tal... Eles teriam mais visualização. Foi igual quando eu vim em 2019, quando o Flamengo despontou, o meu canal passou a despontar. Por quê? Porque eu elogiava o Flamengo de 19. E porque, do mesmo jeito que o Marcão via ver o Palmeiras, aquele Flamengo também tinha seus acertos. Então, só que eu nunca programei fazer isso. A gente não programa, só que a gente percebe, né? Porque quando você sai daqui de 40, 30 mil visualizações e salta, que no meu caso lá eram 120 mil, 170 mil visualizações, era um movimento. Só que, cara, fiz na época, inclusive hoje, tem aqui um assunto do Flamengo, depois de muitas semanas aí eu zoando o Flamengo, talvez é a primeira vez que eu vou falar sério aqui e tal, do Flamengo e às vezes eu zoo o Flamengo. Eu já percebi que também pra mim é legal, por mais que tenha alguns que percam a cabeça e vai lá falar da minha mãe, que já é falecida, mas ainda assim é legal, porque eu percebo que os caras ficam nervosos, né? E quando eu achar que eu tenho que elogiar, eu vou elogiar, óbvio, né? Então, tem essa questão de você perceber e você atender uma demanda, né? Então, isso pra mim também é uma coisa que tem que ser colocada em debate, né? Quantos de nós miramos para uma coisa na vida e acertamos outra? Isso é muito, muito claro. Isso é muito claro para mim dentro da internet, que é tão híbrida, né? Que é tão... transforma tanto a cada ano que passa o jeito de se comunicar. Hoje, por exemplo, a gente faz um conteúdo de React, hoje já tem o React do React, hoje o React vira um debate. Quantas vezes eu gravei com o Marcão, hoje eu não tô gravando com ele, mas é como se eu estivesse aqui contra-argumentando, né? Então isso tudo vai transformando a sua forma de comunicar. Antes eu achava o React, por exemplo, um conteúdo que... desprezível, assim. Hoje eu já acho legal, porque você consegue pegar ponto de vista e transformar num debate, entendeu? Eu, particularmente hoje, gosto mais de gravar React do que gravar só a minha opinião. É o melhor meio campo do mundo, o cara falou que o Gerson é. Gente, pelo amor de Deus, o Gerson é um baita jogador. Mas como que o cara vai me falar que o Gerson é o maior campeão do mundo? É pra pra criar... Comentarista da Globo falando que o Pedro era maior que o Lewandowski. É repercussão. Então, peço encarecidamente pra vocês, não comentem nesse tipo de vídeo. Passem, arrasta pra cima, não dá engajamento, porque assim, é cansativo isso. É cansativo. De uma forma ou de outra, volto a repetir, eu sei que eu tô dando notoriedade pros caras, tá? Mas é uma forma de alertar vocês. E eu já falei isso no meu Instagram. Se você quer começar um conteúdo, não comece criando polêmica. Porque isso não se sustenta. Sabe? Não se sustenta. Eu não sou nenhum guru, sabe? Mas não se sustenta por muito tempo. Você não vai conseguir ficar criando polêmica toda hora. Não tem conteúdo pra isso. Eu discordo de novo. O Neto tá aí. Se você tiver um equilíbrio entre a polêmica e o conteúdo, eu acho que você pode chegar em lugares bem grandes. Eu discordo de novo, Marcão. Eu acho que aí é um pouco do seu lado justiceiro, que eu já tive, tinha muito, hoje eu deixei de lado. Não querendo que esse conteúdo, por exemplo, ultrapasse o seu, ou ultrapasse o meu, ou ultrapasse conteúdos sérios. E eu discordo. Se o cara tiver um equilíbrio, ele pode chegar a 1 milhão, 2 milhões de seguidores muito mais rápido do que o cara que fala sério. Se você pegar hoje um Mauro César do zero e um conteúdo igual ao do Neto do zero, o Neto vai crescer muito mais do que o Mauro César. Eu não tenho nenhuma dúvida. Então, assim, eu tô pegando caras da televisão de pontos de vista antagonista, né? De como fala e transmite o futebol. E o Neto não deve estar pobre, não. Deve estar bem rico. Era jogador já também, né? Então, assim, só falando os dois como comentarista, né? Tira o passado do Neto jogador. Os dois hoje do zero, com as mesmas plataformas na mão, com as mesmas oportunidades, eu acho que o Neto cresce mais rápido, né? E crescer mais rápido é trazer sustento para casa mais rápido.
é melhor, porque, pô, a hora que você vai falar bem do Flamengo, você fala, a hora que vai falar bem do Palmeiras, você fala, a hora que vai falar bem do Corinthians, você fala, do São Paulo, você fala. É muito mais fácil, você tem muito mais conteúdo sendo sincero, tendo uma análise imparcial. Lógico, hora de brincar, zoar, igual eu faço com a minha esposa aqui, faço com meus amigos, faz parte, tá? Mas tudo dentro de uma coisa lúcida. Não de uma coisa forçada, de uma coisa montada, fingida. Certeza que os caras falam, ó, agora é hora do corte, hein? Ó, isso daqui, ó, vamos falar aquilo lá pra fazer o corte, a hora do corte, fica ligeiro. Certeza, irmão. Certeza. Então, esse vídeo... Podcast grande funciona da mesma forma. Só que eles maqueiam um pouco mais essa questão do corte. Mas eu lembro quando o corte começou a dar certo, todo mundo que ia no Flow, ó, isso aqui vai... O próprio convidado, ó, pessoal do corte aí, ó, que agora eu vou falar uma coisa polêmica. É da nossa forma de comunicação, não tem jeito. Vídeo mesmo é mais um desabafo, porque esse tipo de conteúdo pra mim é muito apelativo. É chato, é cansativo. Então, e eu não sou o melhor, não tô falando que eu sou pau, foda, só acompanha o meu canal. Não, tem muita gente boa por aí, velho. O próprio Gão, o Pelinão, o Louco São Paulino, sabe? Pessoas que eu acompanho, o Almeida do Flamengo, sabe? O Flabolado, o Rafa Moraes, muita gente que eu acompanho na internet, o JF, que é um cara que me ajudou muito na internet. Mas esse tipo de conteúdo pra mim é forçado, é montado, é fingido e é chato demais você ver que tem pessoas que tentam esse tipo de coisa na internet, tá? É só um desabafo. Gostou do vídeo? Todos os que ele citou, eu conheço todos o trabalho, e todos fazem coisas também por like. Assim como eu. Né? Eu não abro a câmera se eu achar que o conteúdo não vai dar like. Entendeu? Então é um baita ponto que o Marcão trouxe aqui, através de um desabafo. É legal saber que ele não corrobora com isso e tudo mais. Porém, é mais forte que nós, né? O algoritmo, ele pede isso, ele sustenta isso, né? Eu mesmo não me rendi à rede curta, faço pouca coisa. Enfim, baita vídeo aí do Marcão, um abraço pra ele. Agora eu quero mostrar pra vocês aqui duas questões, velho. Agora é bem sério, né? A gente vai cair em Palmeiras e Flamengo, tá? Eu vou ser sincero com vocês. Eu subi meu vídeo e eu vou deixar a câmera aberta aqui pra você que tá me assistindo não ter nenhuma dúvida do que eu penso, tá? Quando eu trago uma constatação sobre a Leila Pereira, que ela pode ser presidente da CBF, eu não estou fazendo uma crítica a ela. Pelo contrário, vá e assuma a CBF futuramente, faça um bom trabalho. Não tenho nenhum problema, cara. Tá? Outra coisa eu sei reconhecer a habilidade da Leila Pereira política. E isso nunca foi destratado aqui, pelo contrário. Eu fui ler uns comentários, aí o pessoal tava falando, pô, Fernando, você já falou que a Leila vai comprar o Palmeiras, você já falou isso da Leila, aquilo. Cara, e coisas que a gente falou, ela fez. Como, por exemplo, jogar hoje em Barueri traz benefício pra Leila Pereira. E hoje o torcedor palmeirense abraçou o Barueri depois de duras penas, assim, né? Depois de muita tentativa e erro, abraçou. E o estádio aí tá passando pela polêmica, né? Eu vou ser bem sincero, Reinaldo Carneiro, velho, eu não confio. Presidentes da Federação Paulista de Futebol, o Palmeiras se posicionando contra eles, eu tô com o Palmeiras. A questão é a seguinte, o meu vídeo tinha o intuito de falar, sim, eu estou com o Palmeiras, inclusive, entre o Samir Chaub, né, e o Reinaldo, talvez é melhor o médico. Não era esse o ponto. Eu tô com o Palmeiras nessa tomada de decisão, eu só quis dizer que a tomada de decisão também da Leila visa uma situação futura, ponto. Outra coisa, você quer uma polêmica que muito criador de conteúdo não tem coragem de falar? Tem criador que é Lula, fez o L. Tem criador que é Bolsonaro. Tem criador que sabe... que de repente não é nenhum dos dois, é Ciro, por exemplo. E tem eu. Olha só. Eu não fiz o L. Eu entrevistei o Bolsonaro. Mas se hoje concorre Bolsonaro, Lula e Leila, eu faço o L da Leila. Isso eu tô falando da presidência do Brasil. Que criador do Palmeiras tem coragem de falar isso pra você? Só que eu consigo fundamentar o porquê que eu sou Leila. Entendeu? Então hoje, a eleição de 2026, a Leila do nada pinta como presidente, eu voto nela. Só pra vocês entenderem. Uma coisa é você fazer constatações sobre a habilidade política de uma pessoa e de repente não concordar. E outra coisa é você achar que tá errado. Eu não achei que tava errado no vídeo. Em momento nenhum eu falei pra vocês, olha, está errado a Leila Pereira pensar na CBF. Ela pode pensar no que ela quiser. Ela é livre. Ela pode ser presidente da CBF, ela pode... Inclusive eu era um cara que defendia que ela podia patrocinar outros clubes. Pra mim não tem problema nenhum. Desde que ela faça um bom trabalho no Palmeiras, pra mim não tem problema nenhum. A questão lá dos conflitos de interesse que a gente debatia é porque ela negava, ela se colocava num ponto e não patrocinou mesmo ninguém. Até agora ela não patrocinou o Santos, não comprou o name do Vasco. Zero. Mas se ela patrocinasse outros clubes depois que ela
tirou a exclusividade do Palmeiras e buscasse melhores patrocinadores do Palmeiras, pra mim não vejo problema nenhum. Vou deixar bem claro aí pra vocês, tá? Deixar bem claro. Aqui vai falar sobre o posicionamento da Leila Pereira e que é importante a gente entender. O torcedor que não é do Palmeiras, o que ele tem falado? Ah, tá explicado, o Palmeiras com a CBF, o Palmeiras com toda essa ajudinha e tal. E a gente tem que tolerar, porque o clube vai tomar um lado. Ele poderia ter ido com os outros clubes, como ele não foi, certo? Como ele preferiu não ir. Agora, esse senhor que tá aí na tela pra vocês, se o meu time tivesse do lado dele, eu estaria ainda mais preocupado, essa é a verdade. Eu não sei muito o que esperar do Samir. Eu não sei muito o que esperar dele. Mas eu sei muito o que esperar dessa galera da Federação Paulista de Futebol. Eu sei bastante o que esperar deles. Certo? Então, eu vi o depoimento também do PVC, transtornado pela escolha do Samir, e não do presidente da Federação Paulista de Futebol. Mas é a gente esquecer muito no passado recente algumas figuras que presidiram a Federação Paulista de Futebol, tão quanto Marco Paulo Del Nero, por exemplo. Então, né, o Palmeiras não está posicionado, deixar claro, não é o problema. O vídeo só tinha o intuito de constatar que eu acho, e venho falando há algum tempo, que a Leila Pereira tem uma condição muito clara de receber um convite para presidir a CBF nos próximos anos e a tendência é que ela aceite, tá? Mas não é um problema nenhum. Ela pode presidir até o Brasil se ela quiser. Ela não teria problema nenhum. Não teria problema nenhum em falar que ela não pode. Se o humorista pode ser cogitado, por que a Leila Pereira não pode? Não é verdade? Vamos lá. Da Federação Paulista. Leila Pereira justificou seu apoio afirmando que as propostas de Chaud alinham-se com as pautas defendidas por ela durante sua gestão no Palmeiras. A implementação do fair play financeiro, a redução dos campeonatos estaduais e a criação de uma liga que dê autonomia aos clubes na organização das competições nacionais. Abre aspas. Desculpa, pessoal, tava com o microfone fechado aqui. Conversei com os dois candidatos à presidência da CBF e entendi que as propostas da chapa do Samir são melhores para o crescimento do futebol brasileiro. Ele se mostrou comprometido com as pautas que o Palmeiras vem defendendo durante a minha gestão, como a implementação do fair play financeiro, a redução dos campeonatos estaduais e a criação de uma liga que dê autonomia aos clubes na organização das competições nacionais, afirmou Leila Pereira por meio de assessoria de imprensa. E de fato, tá? De fato, vindo do Reinaldo Carneiro, eu duvido que teria qualquer tipo de esperança da diminuição do calendário do Campeonato Paulista, beleza? Ao registrar a chapa, o Chaud teve assinaturas de Botafogo, inclusive saiu também uma situação aí do Textor, né, do Botafogo, que a situação foi a seguinte, eu vou complementar aqui para vocês, tá? Acho que é dos vídeos aí um dos mais completos que eu tô fazendo do tema e que você tá vendo aqui na mídia palmeirense, tá? Então peço só para deixar o like. Algumas páginas postaram a respeito do Textor, né? Segundo o jornalista o Lauro Jardim do jornal O Globo, o CEO do Botafogo, o Tairo Arruda, revelou em videoconferência com mais de 30 dirigentes de clubes o real motivo da escolha do clube pelo nome do Samir, presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol. A explicação, um acordo político nos bastidores do poder. Tairo afirmou que fez um acordo com Brasília para evitar que John Textor fosse banido do futebol brasileiro. E isso aqui, quando saiu, já foi novamente desmentido e colocado que a ideia do Botafogo foi técnica. E aí, meus amigos, olha, cabe a cada um esclarecer e entender aí, o entendimento de vocês é livre, tá? Ou seja, uma troca de proteção a Textor, o Botafogo votaria no candidato do Gilmar Mendes, o Chaud, que ele desmentiu qualquer ligação com o Gilmar Mendes, aí também é com vocês, eu só tô passando as notícias aqui, e não em Bastos, o candidato que até aquele momento era apoiado pelos clubes. Aí o post coloca aqui que é gravíssimo, estamos falando de uma possível interferência de um ministro do STF no futebol, de uma possível, tá? E das alianças políticas que colocam em xeque a lisura no esporte do país. Então quer dizer que com o Reinaldo Carneiro não tem nada em xeque, só com o médico, o Chaud. Com o Reinaldo Carneiro o nosso futebol está protegido. Tá vendo como não dá para levar a sério? Então a gente sempre tenta prezar aqui um equilíbrio nesse tipo de informação e até da opinião, né? Eu acho que não tem nenhuma certeza com o presidente da Federação Paulista de Futebol e nem com o Ronaldo Fenômeno, por exemplo, tá?
que as pessoas que estavam em volta do Ronaldo Fenômeno, a gente já sabe que eram velhos conhecidos da CBF também. Então, assim, muita gente na época apoiou o Ronaldo por conta das ideias que o Ronaldo tinha de diminuição do calendário, da diminuição, falou de fair play financeiro também, da diminuição dos estaduais, mas não teríamos certeza nenhuma. Não é porque a maioria dos clubes optou por um candidato, Reinaldo Carneiro Bastos, que o Palmeiras é obrigado a apoiar esse mesmo candidato. Tenho grande respeito pelo Reinaldo e pelo trabalho desenvolvido pela Federação Paulista, mas o Palmeiras escolheu o caminho que entende ser o melhor para o futebol brasileiro, que precisa urgentemente de renovação, tá? Precisa de renovação, mas eu não sei se é o único caminho, viu? Ô, rapaziada, questão aí da CBF. Na figura do Samir, sim, você pode falar que é uma tentativa de renovação, mas não é a idade do cara que vai definir isso, e sim a competência dele. Ele fala num poder de descentralização, né? E vamos ver se ele vai cumprir. Do nosso lado é o que dá para falar. O Rogério Ceni, na última conferência de imprensa, ele falou de Palmeiras e Flamengo, tá? E aqui nos dá um bom recorte para comentar o porquê que os times como Bahia, o próprio Botafogo, que eu acho que rompeu um pouco essa barreira, mas ainda não chegou no patamar do Flamengo, não chegou no patamar do Palmeiras, mesmo com a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, o Rogério Ceni falou a respeito disso sobre o Bahia. Só que, eu volto a alertar, o Rogério de bobo não tem nada. Ele sabe que contra o Palmeiras ele tem chance em Copas, sim. Ele minimizou isso, lembrando também que o Bahia vai enfrentar o Internacional no sentido de ver quem vai passar, né, para a próxima fase da Taça Libertadores da América. O Bahia está se mostrando mais perigoso, tá? É só olhar os últimos resultados. Eu acho que o Bahia é um time mais perigoso para o Palmeiras. E aí eu vou falar o que eu acho dessa questão do Flamengo e do Palmeiras. Como que qualquer time pode chegar, como? Qualquer não, mas Bahia, Botafogo ou Cruzeiro e atrapalhar o Palmeiras, tá? Veja se o Rogério tem razão ou não. É o minuto 15 da última coletiva de imprensa pela TV Bahia, deixando os créditos aqui, beleza? Vamos lá. A tendência é que se a gente fizer tudo certo e trabalhar dessa mesma maneira, no futuro, vai conseguir brigar cada vez mais por um título. Estou falando ganhar títulos de Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores. Uma hora acontece. Se eu disser para você que é do dia para a noite, não foi. Se você vê o Paris Saint-Germain, é uma história contra o Manchester City, é uma história. Agora, aqui é mais difícil. Aqui tem dois times no momento que eles destoam dos demais, que é Flamengo e Palmeiras. E eles estão em todas as disputas, exceto Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. Então, assim, para passar esses clubes, vai demorar um pouco mais de tempo. Mas para se colocar num patamar muito próximo a outros, eu acho que isso pode acontecer, assim, em breve. Agora, o problema é que para você ser campeão brasileiro, você tem que passar por Palmeiras e Flamengo. Para ser campeão da Copa do Brasil, Palmeiras e Flamengo. Para ser campeão da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. E essa é uma disputa que ainda não é saudável ainda para a gente, mas que pode ser com um futuro, espero eu, mais curto do que as pessoas imaginam. Não mentiu. O Flamengo e o Palmeiras demoraram uma construção de aproximadamente, tá? Para realmente começar a destoar, de 6 a 7 anos, né? O Flamengo começou a reestruturação um pouquinho antes, desculpa o barulho do caminhão aqui, tá, pessoal? O Palmeiras começou um pouco antes essa reestruturação, o Flamengo, aliás, o Palmeiras um ano depois. Só que se você for olhar o peso dessa estrutura, o Flamengo demorou 5 anos, que foi de 14 a 19, para realmente ter um impacto. E o Palmeiras ele já foi ganhando, mas realmente para você ter um impacto foi também a partir de 2020 que você vê um Palmeiras crescendo absurdamente no cenário internacional e nacional, né? Mas principalmente quando se diz respeito a jogos fora de casa, o Palmeiras ele demorou esse tempo para criar essa casca, tá? O que me chama a atenção no Bahia, olha o fundo dessa coletiva. Bastante empresa grande chegando. Você tem NordVPN, você tem a Puma, você tem aí Itaipava, você tem várias empresas aí apostando hoje nesse Bahia. E por quê? Porque é um Bahia que apostou na gestão profissional, né? Assim como já se tem no Palmeiras há um tempo e como já se tem no Flamengo há um tempo. Que times podem incomodar o Palmeiras e o Flamengo sempre? Sempre. O Botafogo pode, ainda não é o fato, não é
uma situação sólida. O Bahia pode, o Cruzeiro pode. Esses 3 times, eles podem sim incomodar o Palmeiras. De fato, chegar e começar a incomodar o Palmeiras e o Flamengo. No que se diz respeito a um time ir para a mesma prateleira de Palmeiras e Flamengo, aí eu acho que demora um tempo maior e requer um trabalho de continuidade de gestão, como se teve no Palmeiras e no Flamengo. Então, trazer o Bahia hoje, como queriam fazer com o Fortaleza, você viu o Fortaleza aí, né? Os torcedores estavam falando até de uma mini crise, que o presidente dos caras era um exemplo e tal, até aí você vê várias questões aí com Fortaleza, de que você olha e fala, tá, é um time mais organizado do que muitos times aqui no Brasil, mas que ainda não ganhou o campeonato assim de realmente um peso e foi eliminado agora na Copa do Brasil pelo Retrô. O Grêmio, a mesma coisa, por mais que o Grêmio reclame de arbitragem, o Grêmio ele construiu essa eliminação dele na Copa do Brasil para o CSA, que é presidido também por uma mulher, né, e que ela se espelha muito na Leila Pereira. Ela até brinca que quando dá tudo certo para o CSA, ela é a Leila Pereira do Nordeste. Quando dá tudo errado, ela é a Leila Pereira da Shopee, né? Então, assim, a gente vê que um clube, tá, para chegar nesse patamar do Palmeiras e do Flamengo, ele leva pelo menos ali 4 a 5 anos, desde que ele também tenha poder de influência com a sua torcida, que a sua torcida seja uma torcida presente. Então, a torcida do Bahia A única coisa que eu coloco um asterisco nessa declaração do Rogério é que o time do Bahia, para enfrentar o Palmeiras, ele leva um tempo. O time do Inter incomoda? Não. No longo prazo, não. Com o que eu tô falando aqui, não. O Inter ele teve que investir no elenco, gerou dívida. O Bahia ele vai conseguir fazer investimentos mais parecidos com o Botafogo nos próximos anos e não necessariamente vai gerar uma dívida absurda. Então, o Bahia é pensado e gerido hoje com longo prazo. O Internacional, ano passado, atropelou as coisas e investiu para poder ter resultado imediato e acabou não tendo. Então, assim, rapaziada, eu falo para vocês que até o pentacampeonato da Libertadores, para Palmeiras e Flamengo, não sei quem chega primeiro nisso, tetra e depois penta, existe uma água limpa. Ainda existe uma água limpa no Palmeiras e ainda existe uma água limpa no Flamengo. E por quê? Porque se você pegar essa comparação dentro do território nacional, quando a gente traça ela para o território internacional, é muito maior a diferença. Assim como o Abel falou quando ganhou do Sport Cristal. Existe a diferença, gera uma carga, mas a gente precisa se provar a cada jogo. Se chegar lá, vai enfrentar o Sport Cristal fora, não ganha. Boa parte dos times brasileiros passam por isso. Sai do território nacional e não consegue mais competir fora do território nacional. Vai ali para o Paraguai, não consegue ganhar. Vai ali na Bolívia, não consegue ganhar. Vai ali na Venezuela, não consegue ganhar, ou ganha mal, né? O Palmeiras ele já ultrapassou isso há algum tempo. Ou seja, era feito um processo de construção e ele foi claro para mim ali. Quando a gente viu a primeira Libertadores, o Palmeiras não tinha peso de camisa. O Palmeiras ganhou do Rosário, jogo contra o Rosário ali na Bacia das Almas, River do Uruguai fora, o Palmeiras empatou com gols, tomou muito gol, fez gol. A gente sai para o Barcelona do Equador depois, então assim, ou seja, não nessa mesma edição. A gente para na fase de grupos, depois sai para o Barcelona do Equador, depois sai para um Boca Juniors, e aí você vai vendo esse processo de construção sendo criado. O Bahia, inevitavelmente, é o que eu falei pra vocês, ele é aquele time que é o sniper, né? Ninguém imagina o Bahia ganhando a Libertadores de uma hora pra outra. Até a do Fluminense foi construída, se a gente analisar. Não foi o Fluminense bateu lá e foi campeão, não. O Fluminense ele já tinha feito um bom trabalho dentro do território nacional, bateu o campeão brasileiro, aí depois teve desligamento de patrocinador, voltou a competir e aí montou um elenco que foi um elenco de tiro curto mesmo. Deu certo com aquele treinador, deu certo com aquela montagem, foi específico. O Flamengo e o Palmeiras não, ganharam de formas diferentes, né? O Flamengo ainda descentralizou mais a imagem de um treinador do que o Palmeiras e ganhou de formas diferentes, o Palmeiras também. Então só consegue o Flamengo a disputar tudo que disputa, mesmo estando mal, é um time que você sabe que vai trazer problemas, que vai sempre ter um ataque muito positivo na competição, justamente por conta da quantidade e do caminhão de dinheiro que envolve o Clube de Regatas Flamengo. E o Palmeiras não é diferente, né? O Palmeiras chegou no patamar financeiro que supera as expectativas do clube e talvez supera as expectativas de uma década para trás, quando o Palmeiras mirou
um crescimento. Isso tudo que a gente fala aqui não entra em campo aí contra o Ceará. O que entra em campo é o trabalho do treinador. Então, o treinador, ele sabe que tudo isso aqui que a gente conversa são teorias, de que se ele não conseguir fazer um grupo remar para o mesmo lado, que é como ele está fazendo, essas coisas a gente não vai ver dentro de campo, né? A gente vê o Palmeiras promovendo o Mundial de Clubes e, na minha opinião, com bastante tranquilidade, né? Se dependesse da nossa análise do começo da temporada, talvez o Palmeiras teria mudado muita coisa, né? A gente olhou para aquele Campeonato Paulista, para aquele começo de trabalho e enxergou que não estava certo. E talvez não estava. Talvez precisava de algumas pancadas, como foi para o Corinthians, para poder reacender ou ligar um sinal de alerta. Porque você vê o envolvimento do profissionalismo muito maior depois da perda do título paulista. Eu não sei se nós estaríamos no mesmo patamar que estamos agora se tivéssemos vencido o Tetra. O que eu acho atrapalharia mais ainda a vida do Corinthians. Tá? Eu acho que a perda do título para o Corinthians ia atrapalhar ainda mais, porque caiu numa Libertadores, não está fazendo uma Sul-Americana espetacular, está fazendo um Campeonato Brasileiro até que razoável, mas ganhou do Palmeiras. E se tivesse perdido? Como que seria para gerir Memphis Depay, a crítica da imprensa? Então, nesse aspecto, eu acho que mudaria um pouco, sim, para o Corinthians. Agora, a nossa perda do título paulista, eu acho que acendeu algumas questões dentro do clube que foram positivas para o crescimento do Palmeiras visando esse encerramento de meio de ano. Que o nosso encerramento é depois do Mundial. O encerramento dos clubes agora, o próprio Rogério Ceni falou isso na coletiva de imprensa, que o encerramento dos clubes agora já são visando esse meio de ano. Então, eles vão parar para fazer uma pré-temporada e o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo vão jogar. E isso pode determinar muita coisa para as competições. Então, é muito difícil você, por mais que tenha uma boa vontade e achar que dá, você aí que está do outro lado, eu também acho que dá, mas eu acho num percentual muito pequeno, imaginar um Palmeiras campeão de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Ano passado o Botafogo foi lá e conseguiu fazer isso, mas você viu o que custou pro Botafogo, né? É um jogo totalmente atípico, com um jogador a menos, mérito do Botafogo, mas a partir do momento que o Botafogo faz, a gente abre, né, uma automação que dá pro Palmeiras ou o Flamengo fazer. Até dá, só que o Botafogo ano passado não foi atrapalhado pelo Mundial de Clubes, né? E esse ano existe esse Mundial de Clubes para, de certa forma, em alguns momentos pode ser, para alguns clubes pode ser que atrapalhe. A gente vai ver como é que vai ser. O Palmeiras é o único representante de São Paulo contra 3 representantes do Rio de Janeiro. Eu acho que isso também é válido destacar, né? Como que é o trabalho dos demais clubes aqui de São Paulo e como que é o trabalho do Palmeiras dentro da competição Libertadores, porque não foi de graça. O Palmeiras foi o primeiro a ganhar essa vaga. O Palmeiras ganha a vaga para o Mundial de Clubes. Ganharia de novo essa vaga. Se o Mundial acontecesse hoje novamente, o Palmeiras é o time com a melhor posicionamento e pontuação no ranking da Conmebol. Então, assim, tudo que a gente tem vivido foi construído. Essa construção é de quem? É dos jogadores, é do Abel, é da comissão técnica, tá? A torcida, lógico, participa disso, tem efetividade nessa participação, mas de fato aí quem conduz é a comissão e o Abel Ferreira, né? Que tem todo esse debate aí também da renovação. Bom, rapaziada, hoje a gente enfrenta o Ceará. Eu vou pedir para vocês aí aparecerem no canal, tá? No meio do jogo, ou seja, na live de intervalo na Twitch, tá? twitch.tv/NeoQD, para quem for aqui do YouTube. E no pós-jogo a gente vai fazer no Não Importa o que Digam, tá? Então peço para você que curtiu a transmissão aqui, eu tentei colocar um vídeo para suprir um pouco a ausência do pré-jogo, tá? Então espero que tenha servido de alguma forma. A provável escalação aí, a gente tem algumas modificações no time, como o Vanderlan é uma modificação para hoje, talvez o Aníbal Moreno como volante. Então a gente não vai falar muito aqui da escalação, eu deixo a escalação para a gente comentar durante o jogo lá na Roxinha, tá? Então quem quiser assistir comigo é só passar na Roxinha que eu vou estar fazendo o jogo, a live de intervalo, fazendo o segundo tempo e o pós-jogo estaremos aí no Não Importa o que Digam. Então, tamo junto, meus amigos. Deixa o like no vídeo se curtiu o vídeo, se curtiu o conteúdo do vídeo. Inscreva-se no canal também, ativa o sininho das notificações. E um abraço para vocês.